Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Mais um encontro aqui no nosso estudo em autoconfrontação. Mais uma vez agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, os que têm acompanhado, que têm buscado um conhecimento sobre si pela perspectiva de Deus, como o Senhor nos enxerga e como nós devemos nos enxergar por causa disso. Tem sido uma grande bênção. Eu agradeço a Deus pela vida dos amados. Então, nós vamos começar hoje a nossa lição de número 10, Lidando com o Eu, parte 2. Nós vimos na lição 9, Lidando com o Eu, parte 1. Lembrar que nós nos concentramos nos dois primeiros elementos de como enfrentar ou lidar com o Eu, que é entendendo o problema do ponto de vista de Deus e a esperança bíblica. Esta lição agora que nós vamos começar, a parte 2, ela tem como objetivo mudança bíblica e prática bíblica, e descreve como tirar o foco do eu e colocar o Senhor e os outros no foco, né? Nós temos versículo base, que é Romanos 6, 12 e 13, que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Portanto, aí Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos orar para começarmos. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses homens e mulheres que fielmente têm buscado estudar a tua palavra, conhecer a si mesmo e saber como enfrentar os problemas internos e os problemas externos, de acordo com a tua perspectiva, de acordo com a ferramenta perfeita que o Senhor nos dá, que é, guiados pelo Espírito Santo, o uso da tua palavra na prática. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor cure nossos corações, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos e fazermos a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós temos como primeira afirmação aqui na nossa lição 10, lidando com eu, parte 2, né, repetindo, você precisa decididamente se despojar da preocupação pecaminosa consigo mesmo e se revestir de uma vida entregue a Cristo e agradável ao Senhor. Então, tem como base alguns versículos, e primeiro é Romanos 6, do 12 ao 14. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas representai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Também, capítulo 12, versículos 9 e 21. Capítulo 12, versos 9 e 21 dizem assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim: Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Também
versículos 25 e 26, diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Diz assim, Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21 e também versículos 25 e 26. Do 19 ao 21 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Efésios 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Também versículos 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no Espírito no vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Colossenses 3, do 5 ao 10. Diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros. Diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tito 2, do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ainda Tito 3,3 diz: Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tiago 4,17. Diz assim a palavra de Deus:
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete o pecado. Então, quais são os propósitos dessa lição? Fornecer o fundamento para desenvolver em sua vida um estilo bíblico de mordomia. Apresentar o uso de dons espirituais para um ministério que honre a Cristo. C. Fornecer um plano bíblico para vencer a preocupação consigo mesmo. Então, vamos para a nossa segunda afirmação. A perspectiva de Deus com respeito ao eu destaca a necessidade de mudança bíblica. O plano de Deus enfatiza a negação do eu para agradar a Ele e ser uma bênção na vida de outros, ao invés de uma preocupação com o eu em suas mais variadas formas. Eclesiastes 7:20. Diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Romanos, capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 12. O 1 é do 20 ao 21. Romanos 1, 20 e 21 dizem assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Capítulo 3, do 9 ao 18 agora. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Capítulo 12, 1 a 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Capítulo 3, do 19 e 20. Diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ainda 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2, 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Gálatas, errei aqui, na verdade, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios 5, do 8 a 10. Esta persuasão não vem daquele... Efésios 5, do 8 ao 10. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Filipenses 3, 8 e 9. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento em Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículos 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 13, 20 ao 21. Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: ora, o Deus de paz,
que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante ele agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, queridos, o que é que nós temos visto nessas duas afirmativas? A primeira: você precisa decididamente se despojar da preocupação pecaminosa consigo mesmo e se revestir de uma vida entregue a Cristo e agradável ao Senhor. E a segunda: a perspectiva de Deus com respeito ao eu destaca a necessidade de mudança bíblica. O plano de Deus enfatiza a negação do eu para agradar a Ele e ser uma bênção na vida de outros, ao invés de uma preocupação com o eu em suas mais variadas formas. Então, quando nós queremos ter uma vitória sobre o eu, quando nós queremos ter uma vitória sobre a excessiva preocupação com o próprio eu, conosco mesmo, a primeira providência que nós precisamos tomar é colocar atitudes práticas, atitudes, mesmo que sejam contra a nossa vontade carnal, colocar atitudes práticas no sentido de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso signifique diminuir a preocupação sobre nós mesmos. E outra coisa, as atitudes práticas, elas precisam também ser no sentido de ser uma bênção para outras pessoas. Isso não significa agradar as outras pessoas, porque nem sempre ser uma bênção na vida de alguém é fazer o que agrada a esse alguém. Porque normalmente nossas vontades são permeadas por questões pecaminosas e nós não devemos colocar o agradar aos outros como prioridade, sim ser uma bênção na vida dos outros, o que por vezes pode ser em desagradá-los. Então, é necessária a vontade de colocar isso na prática. E essa vontade precisa ser de tal maneira que a prática seja uma questão diária. Porque sem atitudes práticas, ou seja, sem colocar na prática o que a Bíblia tem nos ensinado, o estudo fica muito teórico. Mas o estudo bíblico tem nos mostrado, e inúmeras vidas transformadas ao longo dos séculos tem nos mostrado que colocar o que é aprendido na palavra de Deus na prática faz de quem quer que seja um homem, uma mulher gigante na fé, que vence, tem uma vida mais do que vencedora aqui neste mundo, tem uma vida que agrada ao Senhor, que é uma bênção na vida também de outras pessoas. Então, é necessário que nós tenhamos uma mudança. Então, nós temos aqui o princípio 39. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar a autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Então, vamos ver os versículos que nos falam aí sobre esse princípio. Então, nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Também João 3,30. Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 12, do 24 ao 26.
João 12, do 24 ao 26. Diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Romanos 12, 3 e também 14, 7 e 8. 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Também capítulo 14, versos 7 e 8. Capítulo 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si e morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Também 2 Coríntios 5,15. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos lá. Olha a afirmação do princípio 39. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Mateus 22, do 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39, diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o princípio 39 já temos as duas partes. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo, ou alimentar autocomiseração, ou seja, sentir pena de si mesmo, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Mateus 20, do 26 ao 28. Mateus 20, do 26 ao 28, diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja servo, que seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Também Lucas 4:8. Diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. João 13, do 3 ao 17. João 13. João 13, do 3 ao 17, diz assim:
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Romanos 15, do 1 ao 3. Diz assim: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Também 1 Coríntios 9, 19. Primeira Coríntios 9, 19 diz assim: Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Capítulo 10, versículo 24, depois 32 e 33. Diz assim o versículo 24: Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. 32 e 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Filipenses 2, do 3 ao 8. Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Porque a Cristo o Senhor servis.
1 Pedro 4,10. Diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, queridos, nós temos aqui esse início da lição que diz assim, o princípio 39. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar a autocomiseração, que é preocupação ou pena de si mesmo, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Tanto nas afirmações como nesse princípio, que é o princípio de número 39, nós encontramos na prática o que nós devemos fazer. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que agradar a Deus precisa estar à frente do agradar a si mesmo. E antes do agradar a si mesmo, é necessário estar também à frente a necessidade de sermos servos do próximo, servos dos outros. Servir aos outros não significa necessariamente agradá-los, porque suas vontades estão contaminadas com pecado e, por vezes, agradar outra pessoa pode ser um desserviço para essa pessoa. Portanto, é necessário termos essa atitude de agradar ao Senhor e sermos servos uns dos outros. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, é necessário termos esta vontade prática de colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar as necessidades do outro em primeiro lugar, e assim será menor em nós a vontade de agradar a nós mesmos. Será menor em nós a vontade de ter um sentimento de autodepreciação ou de autocomiseração ou até de autoexaltação, né? Então, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que nós possamos colocar em prática essas coisas que nós temos visto. For da vontade do Senhor, na semana que vem nós teremos, então, o nosso estudo, a continuação com o princípio de número 40, ainda na lição 10, Princípios Bíblicos, Lidando com o Eu, parte 2. E eu peço aos irmãos que decorem Romanos 14, versículos 7 e 8. E eu peço aos irmãos que decorem 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10 para a semana que vem. Certo? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos apresentar diante do Senhor esse estudo aqui que nós fizemos. Vimos, ó Deus, o quanto a tua palavra nos ensina na prática o que fazer. E nós te pedimos, ó Pai, que cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que está tendo acesso a esse estudo, possa colocar em prática a vontade de agradar a Ti e de ser instrumento na vida das outras pessoas antes do agradar a si mesmo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.